É, Quero agradecer aí a participação de todos. Meu nome é Pedro, tá? Pedro Estigarribia. Vamos estar nesse curso aí de suporte técnico nível 1, onde eu vou estar passando para vocês algumas ferramentas que a gente utiliza. Esse curso é especificamente para iniciantes, tá? Para quem não se inscreveu, não esqueçam de se inscrever no site, que eu vou deixar aqui na tela, infranet.com.br/cursos, para de repente quem acessou por outro caminho, para depois ser gerado o certificado em PDF que vocês vão receber por e-mail. Tá? Ele também vai estar disponível, essa aula gravada também vai estar disponível depois, tanto lá como por um link do OneDrive também, para que vocês possam estar assistindo. Beleza? Então eu vou estar explicando hoje, vai ser bem rápido, vai ser só para poder explicar para vocês o que a gente vai fazer, né, com relação ao curso, o que vai rolar, as ferramentas que nós iremos utilizar e no final a gente vai encerrar aí com um aprendizado legal, para que vocês já tenham noção, para quem já tem uma certa experiência ou então trabalha já fazendo alguma coisa, já fazendo já alguma coisa para poder ganhar uma renda extra, formata computador, está querendo montar algum negócio com relação a isso, então vamos ver isso aí a nível básico. Beleza? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Não, tá ótimo. Então, aqui tá a parte do exercício. Tá? Quem quiser falar, tá? Também, quem quiser comentar alguma coisa, perguntar, não só pelo chat, mas pelo microfone. Foi bom não sei se foi o Leandro que falou, porque aqui tá um link aqui, tá? Mas quem tem Android e quem tem Android e iOS também pode baixar esse aplicativo, tá, gente? Skype for Business. Ou então, para que vocês possam ter uma ferramenta mais completa, vocês podem vir aqui, download Skype for Business. E aí do próprio site, Skype for Business Basic. Vamos lá. Aqui no próprio site da Microsoft aqui, a gente encontra o download do aplicativo para desktop. Ou então Skype for Business, como eu disse, para Android ou para iOS. Bem, vamos lá. Vamos começar. Vocês estão conseguindo ver a tela, né? Tranquilo? Sim. Ótimo. Então, gente, qualquer coisa, esse é meu contato, meu WhatsApp também. Se quiser entrar em contato por e-mail, queira tirar uma dúvida, alguma coisa. Bem, isso daqui vai ser em menta. O que a gente vai aprender no treinamento, tá? Conceito de virtualização. A gente vai trabalhar com máquinas virtuais. Para quem ainda não tem um conhecimento, para quem não sabe o que é, a gente vai trabalhar em cima de máquina virtual, né? Para a gente poder fazer nossos testes. Bem, vamos trabalhar também com a instalação de sistemas operacionais, a instalação de softwares essenciais e a manutenção preventiva do sistema operacional. Então vai ser tudo voltado então a sistema operacional, e a gente vai trabalhar com virtualização, que é a forma para a gente poder fazer os testes. Beleza?
Não, pelo celular você consegue ver aqui. Qualquer coisa pode baixar o aplicativo. Pelo aplicativo vocês conseguem ver, tá? Só que é o seguinte, para que o pessoal consiga falar também e ouvir e tudo mais, eu já percebi que você tem que ter pelo menos um headset, um headset para você poder falar ou então pelo menos para você poder entrar na sala você tem que ter uma caixa de som, pelo menos. Ele tem o Skype for Business, ele tem as suas exigências também, ou pelo celular. Mas essa aula também ela vai tá sendo gravada. Então depois ela vai estar disponível e vou mostrar a vocês como acessar. Para a gente poder trabalhar, gente, com a parte de virtualização, né? Primeiramente, eu vou especificar para vocês o que a gente vai precisar. Bem, o que a gente vai precisar? A gente precisa que cada um tenha uma máquina, um computador. Recomendo que seja pelo menos uns 4 GB de memória, um processador, um Core Duo, acho que já está legal, ou um Athlon, ou um Phenom, tá? Para poder suportar essa parte de virtualização. E uma conexão com a internet, que é o básico, né? Para a gente poder estar se conectando aqui. Quem está utilizando 3G e 4G, a conexão, dependendo, às vezes não fica legal. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar sobre virtualização. A virtualização hoje, ela é algo que é praticamente não só fundamental, como essencial, não só a nível de testes, né? A gente trabalhar com testes, como também a nível corporativo também. Isso acabou facilitando a vida de muita gente, de muitas empresas e a questão do custo. Mas Pedro, o que exatamente é a virtualização? Hoje, imagine que eu preciso fazer um laboratório de testes e eu preciso de algumas máquinas. Vamos supor que umas 3, 4 máquinas para poder fazer alguns testes de sistema operacional ou montar algum projeto para algum cliente. E daí eu vejo que eu não vou ter condições de ter umas 3 máquinas, 2 máquinas físicas. E eu tenho a minha máquina pessoal, mas a minha máquina pessoal eu não posso estar utilizando ela sempre para poder estar realizando testes. Então, nós temos dentro do nosso sistema, dentro da nossa máquina, né, na nossa máquina real, nós temos como criar uma máquina mesmo, né, uma própria máquina como se fosse uma real, sendo que dentro da nossa máquina e ela vai funcionar com os mesmos recursos. Ela vai funcionar com os mesmos recursos que a nossa máquina real, sendo que ela está dentro da nossa máquina virtualmente. Mas você consegue trabalhar com os mesmos recursos. Porque o meu microfone. Oi? Alguém falou aí? Tá, beleza. Então, aí você fala, Pedro, mas como é que é isso? Ela tem memória, ela tem HD, ela tem sistema operacional instalado, ela tem um Windows instalado, tem tudo isso daí, tá? Só que, óbvio, né? No caso, ela é um software que você instala dentro da tua máquina e a partir daí você tem alguns conceitos você tem uns conceitos que você tem que aprender. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Tá, tô vendo que alguém está escrevendo, enquanto isso eu vou continuar, tá? Então, eu vou colocar aqui, coloquei aqui na tela, uns 3 softwares que nós utilizamos hoje para testes, né? Os mais usados para testes.
que é o VirtualBox, VMware e o Hyper-V. Desses três, né, nós encontramos as versões gratuitas dele. Na verdade, o Hyper-V, ele é da própria Microsoft. Hoje, a partir do Windows 8.1 e do Windows 10, ele já vem integrado, é só você habilitar. O VMware, nós temos a versão que nós chamamos de VMware Player, que ela é gratuita. E o VirtualBox, que é da Oracle, que também funciona muito bem. Tá? Então, dessas três versões, se você não tem o Windows 8.1, você não tem o Windows 10, você não vai conseguir utilizar o Hyper-V. Daí, então, nós temos a opção do VirtualBox ou o VMware. Tá? Na minha opinião, entre o VirtualBox e o VMware, nesse caso, ele vai ficar para trás. Tá? O VirtualBox, ele funciona, na minha opinião, funciona melhor do que o VMware Player. Tá? O VMware, quando eu digo VMware Player, porque nós temos também uma versão paga do VMware, que é o VMware Workstation. Entendi. Mas vai acabar, Leandro, que não vai mudar muita coisa não. Você vai ter que ou ter o 8.1 ou você vai ter que ter o 10. Mais tarde eu vou estar explicando. E bem, depois dessa parte de virtualização, a gente vai ver melhor e na prática como que funciona. Beleza? Daí então, tranquilo, né? Conseguiram entender como é que funciona essa parte de virtualização. Ele funciona, ele tem memória, ele tem HD, só que ele depende 100% da nossa máquina real para poder trabalhar. Nossa máquina real, ela precisa ter também, como eu informei, alguns recursos para poder funcionar. Então, antes de mais nada, vocês precisam pesquisar, né, a placa-mãe de vocês, vocês precisam pesquisar sobre a máquina de vocês, se ela possui suporte para virtualização. Na verdade, isso é por intermédio do processador. Então, na BIOS, vocês vão conseguir dar uma olhada lá e vão ver se tem lá o suporte para virtualização. Geralmente, quando é uma máquina nova e quem nunca usou, ela vem desabilitada. Então você tem que ir lá e habilitar essa função para que a gente possa utilizar as máquinas virtuais. Beleza? Principalmente o Hyper-V, no caso. Bem, vamos lá. Passar aqui. Vamos falar um pouco sobre sistemas operacionais. Nosso foco vai ser o Windows, tá? Então vamos falar um pouco sobre o Windows. Aqui nós temos algumas versões do Windows, as versões que foram criadas, né? Que teve a primeira 1.0, nós temos a 3.1, nós temos o Windows 95, o XP, o Windows Vista, o Windows 7 e o Windows 8. Aqui não está especificando, aqui nós temos o 8.1 e o Windows 10 também. Beleza? Então, para que o pessoal possa saber, a cada 4 anos, aproximadamente, a Microsoft ela acaba especificando, acaba criando um sistema operacional melhor, né? Isso daí veio, apesar que isso daí depois veio mudando com o passar do tempo, acabou abaixando para 3, e aí teve o 8 e o 8.1, que acabou sendo praticamente o sistema operacional
É parecido, colocaram ele como se fosse uma atualização, o 8 para o 8.1, mas não chega a ser especificamente uma atualização. É praticamente um novo sistema operacional, 8.1. E nós temos o Windows 10 agora, que é o mais atual. Tá? Mas um dos mais utilizados foram o Windows. Aqui eu acabei de perceber, não tem o Windows, não tem o Windows 98, realmente. Não, tem o Windows 98 aqui. Espera aí. Ah, tá, não, 95. Tem o 98 também aqui. Aqui na tela não apresentou, depois eu vou dar uma olhada aqui nesse slide. Mas nós temos também o Windows 95, o 98, depois veio o XP, o Vista, o 7, o 8, tem o 8.1 e o 10. Nós tivemos também o Windows 2000 Professional também, só que o Windows 2000 também não aparece aqui, ele era uma versão mais corporativa. Mas dificilmente vocês vão tá pegando hoje um sistema desse. 98, dependendo, é capaz que vocês encontrem algum 98. XP vai ser bem mais fácil. Vista é um pouco raro também. O 7 é o mais comum e agora o 8.1 e o 10. O Windows 8 praticamente ele já não deixa mais você continuar com o Windows 8 apenas. Ele fica pedindo atualização porque houve algumas falhas. Bem, vamos lá. Antes da gente poder trabalhar com os sistemas operacionais, né, da Microsoft, a gente tem que entender o seguinte: cada um veio com a sua evolução e que veio com o seu melhoramento. Então, claro que isso, conforme com o passar do tempo, ele pediu uma exigência de hardware. Então nós tivemos aí do XP para o Windows Vista, nós tivemos um tempinho aí até surgir um outro sistema operacional. A ideia do Windows Vista foi um dos grandes problemas que não chegou a vingar do jeito que se imaginava, né? Por isso que muita gente acabou criticando o Windows Vista, dizendo que o Windows Vista era pesado, era ruim, não funcionava legal. Mas na verdade, o Windows Vista, para quem tinha um equipamento bom, não chegava a reclamar do Windows Vista. Por quê? Né? Veio a adaptação do Windows Vista e o pessoal não sabia trabalhar, não sabia entender muito bem o que é configuração, as configurações das máquinas, né? O que é configuração mínima e o que é configuração recomendada. Você fala, como assim, Pedro? Configuração mínima. Quando nós vemos qualquer especificação de configuração mínima, por exemplo, de um software ou de um sistema operacional, é a configuração apenas daquele equipamento. Ou seja, a configuração apenas daquele software. Então, quando o Windows ele diz que vai funcionar no mínimo com 512 de memória, por exemplo, eu só tenho dentro do sistema operacional apenas o Windows. Então, no momento que eu instalar, por exemplo, um pacote Office, eu já não tenho mais uma configuração mínima. Tá? Então já mudou. Então, daí a gente parte para a configuração recomendada. Então, o grande problema dessa época, por questões de lentidão, era o quê? Era que acontecia que aqui os países de terceiro mundo e tudo mais estavam comercializando o Windows com configuração mínima, 512 de memória, e tinha também toda a parte de hardware com configuração mínima. Sendo que você não vai trabalhar só com o Windows, então ele mesmo já tinha outros softwares instalados. Então gerava essa lentidão. E aqui no Brasil o pessoal ainda estava se acostumando ainda com alguns tipos de configurações de memória. Né? Memória, processador, recurso de espaço em HD, tudo mais. Então o pessoal estava demorando com isso.
Então, isso mesmo, Leandro. Tem muita gente que às vezes não entende. Então, eu lembro que tinha gente que tentava instalar o Windows Vista em uma máquina com 256 de memória. Tá? 256 de memória já não funcionava legal nem o XP. Então, o pessoal tentava instalar de qualquer forma e aí começava a criticar. O Windows 7 a gente já estava um pouco mais evoluído, então o pessoal começou a ter um padrão, né, de configuração de hardware melhor. E conforme foi evoluindo, hoje aqui em 2017 o pessoal agora está acostumando a ter máquina com 4 GB de memória, que na minha opinião o mínimo hoje deveria ser pelo menos 8 GB de memória cada máquina, principalmente de nós profissionais, né? Somos e vamos ser profissionais da área. Geralmente só quem quer preparar uma máquina para jogo, alguma coisa assim, que acaba tendo uma configuração melhor. E nós sempre ouvimos, né, do cliente que o cliente ele sempre quer uma máquina muito boa, mas barata. Então isso daí vai ser muito comum vocês ouvirem e querem, no caso, né, instalar o Windows 10 numa máquina onde você tem 2 GB de memória, 1 GB de memória. E como o Leandro estava dizendo aqui, numa máquina com um processador da Celeron. A gente sempre vai pedir isso, então é sempre bom dar uma pesquisada sobre as configurações mínimas recomendadas do sistema operacional que vocês vão utilizar. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Qualquer coisa o pessoal pode também comentar com o microfone aqui também, pode falar, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá. Além de nós instalarmos também, a gente vai trabalhar com a instalação do Windows. Nós também iremos trabalhar também com alguns softwares essenciais que eu separei, tá? Que eu separei para que todos possam baixar, todos possam utilizar, até mesmo no dia a dia. Softwares que a gente vai num cliente e que é o básico para a gente poder trabalhar. Então, quando você instala o Windows, você não vai só instalar o Windows, o cliente não vai querer só o Windows. O cliente ele vai querer diversas outras ferramentas e vai precisar de outras ferramentas, tá? Mas que é do uso diário do técnico. Então, hoje, quando nós formos trabalhar, sim, Leandro. Hoje, quando formos trabalhar, quando vamos trabalhar com essa parte de suporte, né, de formatação, instalação do sistema operacional e tudo mais, nós temos que ter hoje pelo menos algumas ferramentas como pendrive, HD externo para poder fazer backup. Hoje já dá para você fazer instalação via pendrive, mas aí é bom você, além de ter pendrive, também ter o DVD de instalação caso dê algum problema. A máquina do cliente de repente não tem suporte ela não possui um suporte para você dar boot pelo pendrive. Tá? Então, eu separei alguns softwares aqui que depois eu vou passar para vocês, eu vou passar lá no grupo, né, para que vocês possam baixar para a próxima aula. Então, são diversos softwares que nós vamos utilizar na aula e que também vocês vão poder baixar e utilizar no cliente de vocês no dia a dia. Bem, deixa eu passar aqui. E também a gente vai ver também sobre manutenção preventiva. Também, entendeu? Então, vamos ver quais são as melhores práticas aí para poder manter o computador do cliente aí sempre funcionando, evitando qualquer tipo de problema que o cliente possa ter. Leandro, geralmente quando você instala pela rede alguns softwares, ele
ele dependendo do tamanho do software e dependendo da rede, ele pode acabar demorando mesmo. Tá? Gente, alguma dúvida até aí? Tranquilo então, vou dar continuidade aqui. Vamos lá. Esse daqui é a tela do VirtualBox. Aqui, a partir da tela do VirtualBox, a partir dessa tela aqui do VirtualBox é onde nós vamos trabalhar instalando os softwares, instalando todas as máquinas, tá? As máquinas para teste, máquinas virtuais com o sistema operacional, que eu já vou explicar como funciona. Tá? Eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, tá? Esse link do OneDrive, vou compartilhar lá no WhatsApp, tá? E aí vocês vão poder pegar e baixar esses softwares aqui. Então nós temos aqui o VirtualBox para vocês baixarem e instalarem na máquina de vocês. Aqui nós temos nós vamos trabalhar em cima do Windows 7, a instalação do Windows 7 e algumas configurações, alguns macetes, tá? E aqui também tem aqui também a ferramenta aqui de programas essenciais que nós vamos baixar e nós vamos utilizar e vocês vão poder utilizar também no dia a dia. E outras ferramentas aqui que eu vou explicar no decorrer do curso. Beleza? Alguma dúvida, gente? Tá, não. Ótimo. Vamos lá então. Vou clicar aqui em Novo. E ele já vai aparecer aqui Criar Máquina Virtual. Aqui nós estamos no modo de máquina virtual para poder criar no modo Expert. Vamos aqui para o modo Guiado. Tá, a princípio. E aqui ele pede um nome. Esse nome, tá, não precisa ser especificamente o nome do sistema operacional. Você pode colocar o teu nome, pode colocar o nome do projeto que você está montando. Você pode colocar o nome que você quiser. Tá? Só que ele não vai poder ser igual às outras máquinas que você for criar depois. Então eu vou colocar aqui Windows 7 mesmo. E aqui eu tenho que escolher qual é o tipo de sistema operacional que eu vou trabalhar e a versão. E aqui, se vocês forem ver, ele me aponta aqui 64 e 32 bits. Mas Pedro, qual a diferença? Por que eu tenho que especificar qual sistema operacional que eu vou instalar? É que nem quando vocês vão montar uma máquina para um cliente, tá? Quando vocês vão montar uma máquina para um cliente e esse cliente ele fala, né? Ele especifica para vocês. Olha só, eu quero uma máquina que ela seja dessa forma. Eu quero uma máquina que ela seja assim, funcione o Windows e o Office para internet, para jogo e tudo mais. Aqui a máquina virtual, ela está te pedindo, né? Ela pediu qual é o tipo de sistema operacional que você vai utilizar para a máquina se adaptar ao tipo de sistema operacional que você vai utilizar, tá? A máquina virtual. E aqui nós temos sistema 32 e 64 bits, tá? Qual a diferença dos dois? Tá? O sistema 32 bits é um sistema mais antigo, né, que ele permite até 3,25
GB de memória RAM. Ou seja, se você tiver 8 GB de memória e você instalar um sistema você instalar o Windows 7 32 bits, o Windows, tá? Não a máquina, mas o Windows, ele vai reconhecer apenas 3,25 gigas. Então, se ultrapassar algum programa, algum software ultrapassar disso, mesmo que você tenha 8 GB de memória, o sistema, por reconhecer apenas 3,25, você vai ter alguns problemas aí, vai ter alguns conflitos, tá? Então, o 32 bits de memória é igual, vocês vão ver a configuração de x86. E 64 bits, a partir de 64 bits, você pode trabalhar com mais de 4 GB de memória, tá? Isso de uma forma bem simplificada para que vocês possam entender e possam explicar para o cliente a diferença. Tem gente que geralmente pergunta, né? Eu instalando 32 bits ou 64, a máquina fica mais rápida, mais lenta? Não tem diferença, tá, gente? Então, se vocês precisarem instalar numa máquina, mesmo que tenha 2 GB de memória, mas você sabe que futuramente o cliente pode pedir um upgrade, instale em 64. Eu não recomendo mais instalar sistema 32 bits. Então, deixa eu ver só as perguntas aqui. O pessoal pode deixar perguntas ali ou perguntar pelo microfone, tá? Fiquem à vontade. Tem gente que só pede sistema e não sabe se quer 32 ou 64 bits. Sim, aí vai ficar o seu critério, já que você é o técnico. Então, se tem 64 bits em um PC com menos de 4 GB de memória, não tem problema nenhum. Não vai ter nenhum problema se ele tem menos, como eu já tinha respondido. Na minha opinião, você pode instalar os 64 bits independente de quanto de memória tenha. Até mesmo porque futuramente o cliente ele vai querer um upgrade. Esperar o pessoal aqui esperar o pessoal perguntar. Sim, também tem a questão do processador. Mas hoje em dia, para te ser sincero, eu não conheço, já tem mais de 10 anos que eu não vejo um processador que não tenha suporte de 64 bits. Até Celeron tem suporte para 64 bits. O usuário geralmente não sabe para que serve e qual a diferença. Sim, mas para o usuário é indiferente isso, tá? O usuário é indiferente se para ele vai ser 64 ou 32 bits. Não, então, Leandro. Então, geralmente. Não, então, na verdade, isso daí não é exatamente isso, tá? É o que eu te falei. Você instalar 64 e 32 bits não vai fazer diferença com relação à velocidade. Isso daí eu mesmo já testei, eu já testei com colegas de trabalho. Ele não vai fazer diferença. É o mesmo sistema. A única diferença é que um vai dar suporte para mais, um vai dar suporte para que você pode depois fazer um upgrade de memória, ou você pode fazer um upgrade de processador, né? E no outro, por exemplo, com relação à memória, você não vai conseguir. E também tem questão dos softwares também. Quando é 32 bits, você só pode instalar sistemas, programas, softwares com 32 bits.
Se você tem 64 bits, um sistema com 64, você pode instalar tanto 32 como 64. Quando você vai baixar algum software, geralmente os softwares eles instalam já em 32 como padrão, mas tem alguns que acabam especificando, eles acabam especificando ali dizendo se você quer em 32 ou 64 bits. Entendeu? Então, assim, é bom já deixar já padrão caso queiram fazer um upgrade. Tá. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Oi. Oi, Manuel, pode perguntar. Essa parte aqui é muito importante, tá, gente? Então perguntem mesmo. Não, não. Deixando 64 bits não prejudica em nada com relação ao desempenho da máquina. Hoje, na verdade, nem se recomenda mais você instalar 32 bits. Não, sim, mas foi o que eu comentei, ô Patrick. O pessoal pode ativar o áudio numa boa e pode perguntar pelo áudio. Até prefiro que pergunte pelo áudio para ficar mais dinâmico. Isso eu comentei já no começo da aula. Não esqueçam que está gravando, tá, gente? Também depois eu vou disponibilizar para vocês essa aula aqui, sem problema nenhum. Tá, Emanuele, se você tem no teu celular, se você quiser, você pode instalar também o Skype for Business também, tá? Inclusive tem nas outras aulas, tem algumas pessoas que entram pelo computador para poder ver melhor essa tela aqui, ó, e gente que também entra pelo celular para poder falar. Quem quiser interagir. Porque às vezes não tem headset, não tem microfone, entendeu? Tem alguém aqui que é do Nordeste? Que é do Nordeste, eu digo que está morando no Nordeste. Ah, muito bom, legal. B- Bahia, Lauro de Freitas, já ouvi falar já em Lauro de Freitas. Tem uma pergunta. Oi, pode falar. Você é o? Flávio, Oi, pode falar, Flávio. Beleza? beleza, tudo bom? É o seguinte, nós estamos falando de sistema operacional Windows, né? Sim. E se eu quiser instalar o sistema operacional da Apple, o Tá. Lion, Ah, não, então, existe essa... existe um projeto um projeto na internet. Eu agora, deixa eu só lembrar qual é o nome, que você consegue instalar sim, tá? O sistema operacional para testes você consegue instalar. Eu- Deixa eu só lembrar qual é o nome. Tem o Hackintosh, ô Luiz, mas tem um outro também. Deixa eu só ver qual é o nome. Eu acho que é.
Eu acho que é. Ah, não, acho que apareceu ali. Pera aí, isso aqui. Ó, Iatecos. Acho que é Iatecos, deve se pronunciar assim. Que você também consegue também baixar também alguns sistemas operacionais da Apple e instalar na máquina. Instalar também pelo VirtualBox, tá? Pelo VirtualBox fica legal. É, ok, obrigado. Tranquilo. É interessante, tá? Detalhe, eu já tentei instalar, isso já tem um tempo, já tentei instalar num AMD e ele não fica muito legal. Então, eu não sei se vocês sabem, mas o, o sistema da Apple, ele foi feito, né, desde muito antigamente, ele foi feito para funcionar especificamente com a parceria com os processadores da Intel. Então, quem quiser saber mais um pouco sobre a história, né, da Microsoft e da Apple, depois baixem esse filme aqui, ó. Qual era o nome mesmo do filme agora? Piratas no Vale do Silício? Piratas do Vale do Silício. Piratas do Vale do Silício. Isso mesmo, obrigado. Aqui, ó, Piratas de Informática, Piratas do Vale do Silício. Depois vem pesquisa sobre esse filme na internet e ele é um filme bem legal. Dá pra você entender muito bem como é que aconteceu toda essa história. Oi, Leandro, não entendi. Mais velho que o Windows? O que é mais velho que o Windows? Ah, sim, 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 é mais velho. Sim, claro que é. Inclusive, se vocês forem ver esse filme, vocês vão entender mais, bem mais sobre isso. Sim, sim, o da Apple é mais antigo, sim. Beleza, gente? Então vamos lá. É, Vamos instalar aqui e aqui como eu especifiquei. Aqui como eu especifiquei aqui, ó, o próprio software, ele já o próprio software aqui do VirtualBox, ele já indica para que possamos trabalhar com 32 bits. Desculpa, com memória de 512, tá? Ele já especifica. Geralmente é porque aqui a gente só vai trabalhar com o sistema operacional. Então aqui, ó, eu venho aqui e posso colocar 1024, que é 1 GB. Ou eu posso alterar por aqui também, tá, gente? Posso colocar aqui. E se vocês forem reparar, essa parte verde aqui, ó, ele chega até aqui, ou seja, até aproximadamente 5 gigas e alguma coisa, eu consigo utilizar para máquina virtual. A partir daqui, eu até posso utilizar, mas a minha máquina o desempenho dela não vai estar muito legal, tá? E essa parte em vermelho significa que está sendo utilizado para o meu sistema, porque nós estamos, tá, utilizando a memória que nós temos na nossa máquina real. Ou seja, se eu tenho 8 gigas de memória, eu vou emprestar. A máquina virtual vai pegar emprestado 1 giga de memória. Beleza? Todo mundo conseguiu entender essa parte da memória RAM? Ótimo.
Agora nós vamos criar um disco rígido, um disco virtual. Tá. Esse link aqui é o... Acho que foi o link que eu compartilhei. Espera aí. Bem, vamos lá. Aqui, gente, quando a gente vai criar o disco virtual, tá? Ah, entendi, que é o link do que a gente está trabalhando. Então, quando a gente vai trabalhar com disco, com um HD, com máquina virtual, tá? A gente, além de utilizar a memória virtual, nós vamos utilizar um disco virtual, que esse disco ele é criado uma espécie de um arquivo. Na verdade, ele é um arquivo, onde dentro desse arquivo, tá, que ele vai criar, ele vai ser o meu disco. Não, Leandro, fica tranquilo. Você com 3 gigas você já pode trabalhar. Só que, por exemplo, se você for ter que criar diversas máquinas virtuais, você não vai conseguir, você vai ter que limitar. Por exemplo, eu coloquei 1 GB de memória. No teu caso, você vai colocar 512. Então, de repente, a sua máquina vai ficar um pouco mais lenta, né? A máquina virtual um pouco mais lenta, mas você vai conseguir trabalhar. Entendeu? Mas óbvio, assim, quanto mais memória você tiver, melhor. Então, voltando. Então, nós temos aqui, gente, 3 extensões aqui de arquivos de máquinas virtuais, de discos virtuais, né, de HD. O VDI, que é a extensão .vdi, ele é compatível apenas com o VirtualBox. O VHD, ele é compatível com o Hyper-V que a gente estava falando mais cedo. Ele estava falando mais cedo com o Hyper-V. E o VMDK é com o VMware. Então, dependendo do que a gente for trabalhar depois, vamos supor, eu posso pegar a máquina virtual em VHD, posso criar aqui em VHD e depois utilizar no Hyper-V se eu quiser. Tá? Ou então eu posso utilizar no VMware depois criando em VMDK. Aí vai ficar a critério de vocês. No meu caso eu vou criar em VDI, que é do VirtualBox mesmo. E aqui é bem interessante, tá, gente? O tipo de armazenamento que a gente vai utilizar, se vai ser dinâmico ou se vai ser fixo. Então, Pedro, qual é a diferença entre dinâmico e fixo? Bem, o dinamicamente alocado significa que ele vai criar o disco. O disco ele praticamente não vai ter nenhum tipo de espaço, então vamos supor, ele tem alguns kbytes quando ele é criado. E conforme eu vá utilizando, vamos supor, vou pegar agora e vou instalar o Windows nessa máquina virtual com esse disco. Então ele vai expandindo. Tá? Então se eu criar um disco ali, colocar que o disco tem 500 GB e eu criar em dinamicamente alocado, ele vai chegar até 500 GB. Mas isso não significa que ele tem 500 GB. Ou seja, eu acabei de instalar o Windows. Ele tem 500 GB dinamicamente alocado. No momento ele só está ocupando, não sei, 7, 8 GB. Mas eu posso chegar até 500 GB. Isso na verdade é bom com relação ao espaço. Então, pô, eu tenho um HD, eu tenho aqui um HD da minha máquina real de 500 GB. Na minha máquina real. Pô, eu não vou poder ficar criando HD de 20 GB para uma máquina virtual de tamanho fixo, né? Que é o tamanho fixo, ele vai pegar e criar ali 500 GB, ele vai ocupar 500 GB no meu HD. Então, no caso ali, eu vou criar um HD de 20 GB, porque eu tenho pouco espaço ali. Mas aí eu vou precisar de mais. E agora? Mas eu já criei esse HD, então eu vou ter que criar um outro HD. Então, e por aí vai.
Então, o dinamicamente alocado, com relação a espaço, ele é ótimo, porém, ele não tem o mesmo desempenho do que um, um disco do tamanho fixo. Isso, gente, isso eu estou falando para as máquinas virtuais que a gente vai trabalhar, tá? Então, no caso de máquina real, obviamente que não tem esse problema, mas isso é porque a gente vai trabalhar com essas máquinas virtuais baseados em teste. Gente, beleza até aí? Até o momento alguma dúvida? Não? Tá. Show de bola. Tá, então vamos lá. Vou criar dinamicamente alocado mesmo. E aqui eu vou especificar que eu quero 500 gigas. Na verdade, eu posso ter de disco virtual até 500, até 2 teras. E aqui eu posso botar um nome ou deixar esse nome mesmo para o meu disco virtual. Depois de criado, eu tenho ele aqui, ó. Então é só ligar. E aí ele vai me pedir o CD de instalação. Na verdade, o CD de instalação, ele é o arquivo que eu compartilhei com vocês, ele é uma ISO, tá? O que são os arquivos ISOs? Tá? São arquivos de CDs compactados. Então, um arquivo desse aqui, eu posso dar um duplo clique se eu tenho um software de gravação de CD e DVD, como Nero, Power DVD, Alco, eu posso pegar e utilizar e queimar ou seja, gravar um CD e um DVD. Nesse caso aqui, ele vai pegar esse arquivo aqui, esse arquivo ISO, e ele vai transformar esse arquivo ISO aqui, ó, como se fosse a instalação, como se fosse um CD dentro da máquina virtual. Aqui porque essa ISO aqui ela não estava ela não tá funcionando. Mas eu vou especificar uma ISO aqui e vou reiniciar a máquina. E aqui ele vai começar a instalação do sistema operacional, tá? Então, eu vou repetir aqui. Eu vou dar um duplo clique, ou ele vai aparecer aqui para mim, ou eu venho aqui em dispositivos, disco óptico e especifico aonde está esse arquivo ISO. Beleza? Eu especifico, eu quero a instalação aqui do Windows 7, como eu escolhi ali. Beleza. Escolhi a instalação do Windows 7. Ótimo. E aí ele vai iniciar como se fosse uma máquina real mesmo. E a partir daqui eu faço a instalação do meu sistema operacional. Tá? Beleza, gente? Tá. Tá. Fala, Leandro. Pode falar. Sim.
em 2 teras. Serve ele sendo 2 teras ou 2 de 1 tera. Eu, bom, vamos ver se eu consegui entender. Tá? Vocês não vão conseguir instalar o Windows, tá, em um HD de 2 teras, que ele não tem suporte. Tá? O sistema ele não vai suportar a estação de 2 TB. Então, nesse caso, o que você tem que ter é um disco de 1 TB ou 2 discos de 1 TB, um para sistema e outro para dados, ou então um disco de 1 TB ou um disco de 512, de 500 GB, o que for, para o sistema e um de 2 TB, por exemplo, para dados. Isso. Isso é bom saber, o pessoal então saber então. Não, 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 não especificamente que dá problema. Dá problema fácil, não é isso. É porque quando você tem um disco, às vezes o pessoal, por exemplo, quer deixar o sistema operacional e todos os seus arquivos no mesmo HD que tenha um sistema operacional. E aí quando ele dá problema em tudo, dá problema nos teus dados, no sistema e você acaba perdendo tudo. O recomendado, né? Quer dizer, é recomendável que você tenha 2 discos, tá? Um disco para o sistema operacional e um disco para os dados. Mas isso daí a gente vai ver na parte de quando a gente começar a fazer a instalação e algumas configurações. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, galera? Não, tranquilo, Leandro. Manoel, Luiz Carlos, Rafael, quem mais está aqui? Berg, Pedro, Daijô. Não, tudo certo. Então, gente, peraí. Então, gente, eu deixei aqui já tudo pronto. A gente vai baixando, vocês podem já baixar o material, tem 2 exercícios também. Isso tudo a gente vai ver no sábado de manhã. Essa aula que a gente teve hoje aqui, ela vai estar disponível até amanhã de manhã, provavelmente, tá? Então ele vai estar convertendo aqui a gravação e aí vai estar subindo aqui pro OneDrive até amanhã de manhã sem falta. A não ser que haja alguma complicação, alguma coisa, algum contratempo, mas qualquer coisa eu vou avisando o pessoal, fiquem ligados aí no WhatsApp. Tá todo mundo no grupo do WhatsApp, né?
Não, ok, tá ótimo então. Então, gente, no sábado, 9 horas, tá? Nós vamos ter uma revisão do que a gente viu aqui, mesmo tendo a aula, e vamos partir já para a aula mais prática. Então, para quem quiser estar acompanhando, já aproveita já e já instala o VirtualBox. É super simples. Já baixa o material para vocês poderem estar me acompanhando também. Beleza? E aí, quem quiser também pode já providenciar microfone ou instalar no celular para poder estar perguntando também. Tá, beleza.